Na hora de escolher as minhas leituras, eu considero alguns critérios bem básicos, que são indicações de amigos e conhecidos, interesse na sinopse, ou saber, né, que aquele livro tem relação com algum momento histórico que é do meu interesse. E, de certa forma, Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, tem um pouco de cada um deles, e foi por isso que foi a minha leitura de novembro. E é sobre essa leitura que eu converso no vídeo de hoje. Bem-vindos ao Inventário da Leitura, eu sou a Gessiele Lordes, e hoje eu vou falar sobre minha leitura de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Essa foi a minha leitura de novembro, da meta de 12 livros para 2024. E o meu interesse nesse título se deu por saber o contexto, né, em que ele foi escrito. Essa autora, Maria Firmina, foi a primeira romancista brasileira, foi a primeira autora abolicionista da América Latina, então ela tem um peso histórico bastante importante e recentemente ela está sendo mais estudada, né, está se falando mais sobre a obra dela. Então esse é aquele tipo de obra que me despertou interesse muito mais pelos fatores extraliterários do que propriamente o enredo. Então, falando um pouco sobre a Maria Firmina dos Reis, ela era maranhense, nasceu em 1822. Ela era uma mulher negra, na época em que ela viveu, né, existia a escravidão no Brasil, mas ela conseguiu viver uma vida relativamente livre, né, porque, obviamente, existiam muitos percalços aí em função da cor dela, mas ela era filha de uma mulher alforriada, então ela era livre também. E ela também se destacou muito no cenário acadêmico, né? Ela sempre foi muito voltada, teve essa ligação com a educação. Ela foi professora pública no Maranhão e fundou a primeira escola mista no Maranhão, porque na época as escolas ou eram apenas de meninos ou apenas de meninas. E eu estava vendo alguns conteúdos sobre a vida dela. E quando ela passou nesse concurso, na época era uma tradição que os aprovados, eles passassem por uma espécie de celebração pública. Então eles participavam de um desfile montados em escravos. Os escravos serviam como mulas de carga, assim, para levar os aprovados, né, diante da multidão ali celebrando e tal. E a Maria Firmina, ela se negou a participar desse evento porque obviamente, né, ela achava aquilo um desrespeito tremendo, muito indigno fazer aquilo com os escravos, então ela não participou disso. E aí a gente já percebe, né, a postura que ela tinha de combater aquela atrocidade, né, que foi a escravidão no Brasil. Lembrando que a escravidão ela foi abolida em 1888 e a Maria Firmina dos Reis nasce em 1822. Então, o grosso da vida dela foi convivendo em uma sociedade onde a escravidão era, sim, permitida. E ela vai tratar sobre isso aqui, né, em Úrsula. Não é um livro que vá falar de uma forma, assim, moralista, diretamente, mas aqui a gente tem personagens escravos que têm uma voz e que falam, né, sobre a sua dor, sobre as suas perdas. Então é um livro que os personagens escravos são mais interessantes, né, do que o núcleo principal da história. E aqui a gente já pode entrar um pouco no enredo de Úrsula. Úrsula, então, é o nome da mocinha protagonista, que é uma mulher branca, mas o começo da história mesmo, ele parte da chegada do Tancredo, que é um cavaleiro, que está passando ali por uma localidade, ele sofre um acidente, fica em impossibilidade de seguir viagem, né, bate a cabeça, e quem ajuda ele é Túlio, um jovem escravo que servia ali na casa da Úrsula. Então o Túlio vai acolher o Tancredo e vai levar Tancredo para casa da Úrsula, onde a Úrsula mora com a sua mãe, que é uma pessoa também debilitada, é cadeirante e também está doente. Então o Tancredo chega ali na casa, fica de repouso alguns dias e ele vai tendo esse contato com a Úrsula, e daí que nasce a paixão entre eles.
E lembrando que esse livro ele entra no movimento do romantismo. Então ele é um livro onde tudo é muito exagerado, né? Os sentimentos eles estão à flor da pele, tudo acontece muito rápido. Então não espere aqui um desenvolvimento profundo, porque aqui é aquilo, né? Olhou, apaixonou, já tá ali sofrendo de amor. E esses personagens, eles são personagens bem característicos. Então o Tancredo é o mocinho, a Úrsula é a mocinha, e ela tem essa característica da delicadeza, né, de ser uma jovem muito pura, muito inocente. Aqui a gente tem também a relação com a natureza, a gente vê a relação de Deus com a natureza, né, os elementos naturais têm ali um caráter divino. Então é esse romance bem romântico, né, no que se refere à escola do romantismo, mas também do casal que quer ficar junto, mas tem que superar alguns obstáculos para isso. Então, Tancredo e Úrsula se apaixonam, porém, Tancredo ele precisa ir resolver algumas coisas, se afasta um pouco daquela localidade com a promessa de voltar, né, para se casar com a Úrsula, e nesse meio tempo surge aí então o vilão, né, dessa história, que é o tio da Úrsula. Esse tio dela é alguém que tem um histórico de várias atrocidades contra a família dela, e esse tio dela, ele também acaba se apaixonando por ela, e ele tem um sentimento de posse sobre ela muito grande, e ele quer porque quer ficar com ela. Mas ela, né, ama o Tancredo, está à espera do Tancredo, e ela precisa fugir das garras desse tio, que é uma pessoa cheia de posses e que pretende usar todo o seu poder de influência também, todos os seus recursos para ficar com a Úrsula. Lembrando que a mãe dela está muito doente, ela e a mãe, né, são apenas ela e a mãe, também já não tem muitos recursos econômicos, a mãe dela tem um passado também todo complicado, não foi uma história muito bonita com o pai da Úrsula, e tudo isso ela vai contar aqui, né? Não vou dar detalhes aqui, mas tudo isso vai sendo narrado ao longo da história. E nesse livro, cada capítulo, basicamente, é a história de um personagem. E ali dentro a gente vai vendo a história de cada uma delas, né? O passado delas, e ao longo da narrativa eles vão se amarrando. Mas o principal, né, o núcleo principal dessa história são esses três personagens, Úrsula e Tancredo, que se amam, e o Fernando, que é ali o vilão, que quer separar, né, esse casal. Porém, lembram que eu falei que o Túlio salvou o Tancredo lá no começo da história? Então, o Tancredo, por ser alguém de coração nobre, de ter muita gratidão, ele acaba comprando a liberdade do Túlio. E o Túlio, por ser jovem e também por ter ali um carinho muito recíproco ao Tancredo, decide ser leal ao Tancredo e segui-lo. Então ele vai sair da casa da Úrsula e da mãe dela para seguir o Tancredo por onde ele for, mesmo que ele já seja livre, né? Eles desenvolvem esse laço de lealdade, porque um salvou a vida do outro de certa forma, né? O Túlio impediu que o Tancredo morresse e o Tancredo comprou a liberdade do Túlio. Então, o Túlio, quando ele decide ir embora da casa ali da Úrsula e da mãe dela, ele vai conversar com uma escrava que fez o papel de sua mãe, que durante muitos anos, né, viveu ali na casa, ela já é bem idosa, então ela é como uma mãe para ele e ele vai se despedir dela, que é a Susana. E para mim esse é o capítulo mais interessante, assim, a Susana tem uma história mais profunda, embora ela não apareça com a mesma frequência que o núcleo principal, em termos de profundidade, é a personagem mais interessante. E nesse capítulo em que eles vão conversar, vão se despedir, ela pergunta pro Túlio, mas por que tu vai embora dessa casa, né? Sendo que a mãe da Úrsula sempre nos tratou bem, aqui a gente somos queridos, né? A gente tem de tudo e tal. E ele diz, né, que ele vai ser livre, que agora ele pode ser livre e ele vai seguir, então, o Tancredo. E é nesse capítulo, então, que a Susana vai contar sobre
a sua história, sobre como ela vivia na África, sobre como ela era feliz, porque quando o Túlio fala que ele vai embora porque ele está livre, ela começa a refletir e a conversar com ele sobre como ela sim foi livre. Antes de estar ali, naquela condição de escrava, no seu país, na sua terra, ela era plenamente livre, ela tinha alegria, né? Ela tinha amigos, tinha família. Então ela recorda sobre o seu casamento, que ela era casada com alguém que ela amava muito, que ela teve uma filha, mas que em determinado dia ela é raptada e é trazida ao Brasil em condições muito precárias. Então ela vai descrever um pouco sobre como era a vida nos navios, né, que traziam os escravos, e sobre como ela lamenta aquilo, né, e obviamente ela se emociona naquele momento, começa a chorar, tem todo aquele momento de comoção entre ela e o Túlio, porque o Túlio, afinal, ele já nasceu escravo, ele não conheceu essa liberdade que ela conhece, e talvez por isso ele queira se atrelar, né, a um homem branco, mesmo que acreditando que aquilo seja lealdade, ele não conhece outra vida que não seja de escravo. Então esse é o capítulo mais assim, dramático, né, porque mostra realmente essa dor que ela sentiu sendo trazida da África para o Brasil, perdendo tudo e tal. Mas de qualquer forma, os capítulos aqui eles são breves. A história toda é muito breve. Então, mesmo nesse capítulo que é mais dramático, que tem uma profundidade maior, a gente não tem ali um tempo muito grande para se apegar aos personagens. E como eu disse, os personagens eles vão aparecendo aos poucos na história. Então, é um livro que é interessante que seja lido com calma, né? E aproveitando cada página. Também não é um livro tão fácil do ponto de vista do vocabulário, porque é um livro muito antigo, então sim, tem algumas palavras ali bastante desconhecidas. Em alguns momentos pode ser interessante consultar um dicionário, mas eu não usei dicionário, basicamente uma ou duas vezes, acredito, porque o contexto é muito claro, né? Ele é uma leitura que flui muito se tu se dedicar a prestar atenção naquilo que tu tá fazendo. No começo pode assustar um pouco, mas depois que engata, vai, né? Fica muito claro ali o que está acontecendo. Mas voltando ao enredo, então, aqui, quando tem o grande duelo, né? O duelo final ali entre o Tancredo e o Fernando, né? O tio da Úrsula, tem um personagem que também acaba entrando na história mais pela metade, que é um padre. Esse padre, ele é o único, não diria amigo, mas assim, é alguém em quem o Fernando, né, o tio da Úrsula, tem certa proximidade, porque ninguém gosta do Fernando. Ele é um cara extremamente cruel, ele faz barbaridade com os escravos, e isso também é mostrado aqui em alguns trechos, a tudo que ele submete os escravos a fazerem jornadas muito exaustivas. E esse padre, ele presencia essa autoridade, essa crueldade do Fernando, e ele até tenta dizer para esse homem que ele está fazendo o que é errado, mas ele não consegue, né, dissuadi-lo dessa malvadeza toda. Então, o padre, ele é a única testemunha dos crimes mais bárbaros que ele comete, e é alguém que vai ter uma relação com o final do livro também. Não vou falar aqui o que acontece no final, mas é um final trágico, sim, bastante trágico. E antes de encerrar o vídeo, eu queria ler um trecho do prólogo desse livro, porque o começo do livro foi uma das partes que eu mais gostei também, tanto o prólogo quanto o primeiro capítulo. Porque aqui no prólogo a gente tem a fala direta, né, da autora, e no primeiro capítulo a gente tem um descritivo da natureza e alguns momentos de contemplação que eu gostei bastante da forma como foi descrito. Mas aqui no prólogo, a Maria Firmina diz o seguinte, ela já começa falando assim: mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem um amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher,
e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustres, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida. O seu cabedal intelectual é quase nulo. Então esse é o primeiro trecho do prólogo. Daí ela vai discorrer mais um pouco ali falando sobre como o livro é simples, mas que ele merece uma chance e tal. É um prólogo bem curto até, mas eu achei interessante também o fechamento desse prólogo, que ela diz assim: não a desprezei, antes amparai-a nos teus incertos e titubeantes passos para assim dar alento à autora de seus dias, porque talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor, ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras que, com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Então ela fala aqui que, no mínimo, esse livro pode ser um incentivo para que outras mulheres escrevam. Então achei bem legal essa mensagem também. Foi um livro que, de forma geral, eu gostei bastante da leitura. Não é aquela leitura assim, meu Deus, que inesquecível, vai entrar para minha lista de favoritos, mas é uma leitura que flui na maior parte do tempo, em quase todos os momentos. É uma leitura curta também, são 176 páginas, e por esse peso histórico, né, que a obra tem na história do Brasil, acho que vale muito a pena colocar aí na tua lista para construir um repertório legal e ter mais essa referência de uma autora que agora está sendo mais reconhecida, né? Eu estava vendo que há uns 2 anos, se eu não me engano, ela foi homenageada na Flip. Então é uma autora que certamente merece a nossa atenção, e tem várias edições com textos de apoio bem interessantes também. Essa minha edição, como ela é da Príncipes, né, aquela editora mais baratinha, ela acaba não tendo nenhum texto de apoio. Mas tem muitas edições comentadas que eu acho que valem a pena, e eu também vou deixar aqui embaixo alguns vídeos de professores de literatura, enfim, pessoas mais entendidas que falam um pouco sobre a história dessa autora e sobre a importância dessa obra na literatura brasileira. Pessoal, essa foi a resenha de Úrsula, nossa leitura de novembro, da meta de 12 livros para 2024. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, caso você queira conferir a lista também. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu esse vídeo, já deixa o teu like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas resenhas também. Um abraço e até mais.